Paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Uma sexta-feira abençoada, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, debaixo do amor de Deus. Que nós possamos abrir o coração para o Senhor nesse culto dessa sexta-feira. E que seja o Senhor sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre todos aqueles que estão assistindo esse culto dessa noite. Amém? E antes de orarmos, eu gostaria de falar o tema da palavra dessa noite, que diz assim: você vai vencer. Amém? Você toma posse disso? Amém? Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor Jesus. E nós te agradecemos pela tua verdade sobre nós, Senhor. Te agradecemos porque com o Senhor somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus, nos diminua, que o Senhor cresça, Senhor, e que essa palavra dessa noite seja uma palavra, Senhor Jesus, de paz, de transformação, Senhor Jesus, de escape, Senhor Jesus, de segurança, Deus, e que nós possamos entender a tua verdade sobre nós. É o que nós te pedimos, nós te louvamos e nós te oramos, no poder do nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como eu falei, o tema da palavra dessa noite diz assim: você vai vencer. Glória a Deus. A palavra do Senhor Jesus diz lá em Josué 1:9, diz assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não apavore nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Glória a Deus. Eu vou te dizer nessa noite: como anda a sua vida? Será que tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você se organizou com Deus, tudo aquilo que você tem pedido a Deus, se concretizou? Vou te dizer uma coisa: você vai vencer. Você recebe isso na sua vida? Enfim, você vai vencer. Ser fiel em Deus Pai, ser fiel em Deus Espírito Santo, e Deus ser fiel em nosso Deus Filho. Será que na sua caminhada, será que na minha caminhada, será que eu estou sendo fiel a Deus? Será que você está sendo fiel ao Senhor? Irmãos, eu não estou dizendo só em bens materiais, porque quando a gente decreta e fala assim, você vai vencer, nós fica glória a Deus, aleluia, porque muitas vezes a gente só concretiza isso e a gente só aceita quando é em bens materiais. Mas quando a gente deposita a nossa fé em Deus, depositamos a nossa fé em Deus, a gente vence com Deus. Independente se você vai receber bens materiais ou não. Você vai vencer com Deus porque Ele está com você. Ele não te desampara, Ele não te deixa só. Ele é o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa paz, a nossa fortaleza. Ele é o nosso descanso. E por isso a gente já vencemos em Deus. Independente do que vai acontecer. Se a gente permanecer fiel com Deus, vencemos. Amém? E hoje eu vou falar de um jovem. E essa passagem bíblica ela é muito conhecida. A gente tem escutado muito sobre ela. Mas que Deus tocou no meu coração porque ele foi um jovem que foi fiel com Deus no começo, no meio e no fim. Independente daquilo que aconteceu com ele, ele foi fiel ao Senhor. E eu vou falar sobre José. Amém? E a palavra do Senhor diz lá em Gênesis 37, do 1 ao 4. Vocês que estão em casa, peguem suas Bíblias, vamos acompanhar junto, que diz bem assim, ó. Gênesis 1 ao 4. 37, de 1 ao 4. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava, mais do que a todos os seus filhos, os outros filhos, odiaram-lhe e já não lhe podia falar pacificamente. E a continuação. Vocês vão entendendo
o contexto da palavra do Senhor. Então, seus irmãos já odiavam ele aí por isso, né? E a palavra do Senhor no capítulo 37, ainda no versículo 15, né? A continuação, né? Falava assim, ó. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Disse-me: onde apacenta-se lhes o rebanho. Disseram-lhe homem: foram-se dali, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e achou em Dotã. De onde os ouvira, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Porque os irmãos dele já tinham inveja deles, e o Senhor era com José. José teve sonhos, e os irmãos não aceitavam, né, que o pai já amava, porque ele era o querido, né? E os irmãos odiavam. Então os irmãos já estavam planejando em fazer algo mal com ele, né? Mas José permaneceu fiel ao Senhor. Vocês vão entender conforme a palavra dele aqui. Amém? Então vamos... No 19 diz assim. No 19, né? Continuação. E dizer uns aos outros: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois agora matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-os das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de restituir ao pai. Mas logo que chegou José aos seus irmãos, despiram-no a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, lançaram na cisterna, fazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram, e uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos trazia aromatas, bálsamo e mirra, que levaram para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe no sangue? Vinde, vendemo-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é o nosso irmão, e nossa carne. E seus irmãos concordaram. Amém? A palavra do Senhor nos diz isso, né? Nos diz que José, ele tinha sonhos, né? José, ele era fiel a Deus, permaneceu fiel a Deus, né? Seus irmãos tinham inveja deles, seus irmãos tentaram matar, depois o venderam, e José foi escravo. José foi vendido como escravo, né? E José interpretou o sonho, né? Interpretou o sonho de Faraó até ele se tornar governador. Mas antes disso, né? José, ele foi ainda cobiçado pela mulher de Potifar. Imagine, você tinha a vida tranquila com Deus. De repente, os seus irmãos têm ciúmes de você, têm raiva de você, tenta te matar. Aí, depois que tenta te matar, te vende como escravo, né? Você vai lá, trabalha na casa de Potifar, onde a mulher te seduz até você cair em tentação. Foge, mas mesmo assim é acusado e vai preso novamente e ainda é fiel ao Senhor. Traduzindo, irmãos, imagine você em sua vida. Muitas vezes você está batalhando, confiando no Senhor, você está lá perseverando em Deus e vem as circunstâncias, vem as lutas diárias, acontece muitas coisas com o filho, acontece muitas coisas no lar, acontece muitas coisas no trabalho, entendeu? E aí você tem uma escolha, ou você ser fiel a Deus para você receber a vitória, ou você vai largar tudo, vai fugir de tudo e falar: meu Deus, por que está acontecendo comigo? E foge de Deus. Qual é a sua escolha? Ser fiel a Deus independente do que vai acontecer, né? Ou você
permanecer fiel e dependente da circunstância que vai acontecer em sua vida durante a sua caminhada com Deus. E eu vou te perguntar, a sua vida está nas mãos de Deus? Será que estão sendo fiel mesmo nas lutas que irão acontecer? Preciso relatar uma coisa, irmãos. E vencer com Deus não quer dizer que tudo aquilo que escolhemos ou deduzimos irá acontecer. Porque muitas vezes a gente deduz que vencer com Deus é tudo aquilo que a gente pediu para Deus vai acontecer. Mas não é isso, irmãos. Porque se a gente deposita a nossa fé no Senhor e confia no Senhor e pede aquilo para o Senhor, e se porventura acontecer daquilo que você pediu para Deus não acontecer, isso não quer dizer que Deus não está com você. Isso quer dizer que Deus te ama, porque um pai que ama, ele diz não também. Um pai que ama, ele corrige. Um pai que ama, ele te dá amor, ele te dá carinho. Se nós, como os pais terrestres, fazemos isso com os nossos filhos, por que o nosso Pai Celestial nos vai dizer não pra gente? E isso é vencer com Deus. Porque aquilo, quando você coloca o seu coração diante de Deus, coloca o seu coração verdadeiramente a Deus e fala, Senhor, que seja feita a tua vontade. Então, quando você está dizendo, Senhor, que seja feita a tua vontade, o Senhor vai te dizer muitas vezes sim, mas também ele pode dizer para você muitas vezes não. Ou muitas vezes não naquele momento, ou muitas vezes não nunca. Mesmo porque ele sabe que se ele te der aquilo que você pediu a ele, talvez aquilo vai fazer que você desvie dos caminhos que ele traçou para sua vida. Se decidimos ser fiel ao Senhor, com verdade, com coração sincero a Deus, Deus coloca você em lugar de honra. E se Deus não disser um não, como eu falei para você, quando pedimos a Ele, mesmo dizendo não, é vencer com Deus. Por isso que no começo eu falei, você vai vencer com Deus. Vencer com Deus é estar junto a Ele, é depositar a sua fé nele, tá? José foi fiel ao Senhor, ele foi lançado na cisterna, foi vendido como escravo, ele foi seduzido pela mulher de Potifar, porque ele mesmo jovem, e ser jovem, as tentações, ele não tinha nada a perder, mas ele preferiu ser fiel a Deus, né? Foi preso, e no final o que aconteceu? Ele foi governador do Egito. Ele venceu as suas vontades da carne. Ele preferiu o quê? Depositar a fé em Deus Pai. Deus te coloca em lugar de honra se você é fiel a Ele. Amém? E aqui nessa noite eu quero te dizer, você está sendo fiel ao Senhor? Você quer mesmo estar nos braços de Deus e depositando a fé em Deus, sabendo que quando a gente deposita a nossa fé 100% ao Senhor Jesus Cristo, Ele vai te colocar em lugar de honra, mas Ele vai te corrigir quando precisar ser corrigido. Então, deposite a sua fé em Deus. Coloque o seu coração diante de Deus mesmo. É noite de transformação em nós. É noite de acreditar que o Senhor é o Deus conosco. Amém? E a palavra do Senhor Jesus Cristo diz em 1 Coríntios 15:57 assim, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor é conosco, o Senhor é com você, se você depositar a sua fé nele. Amém? Que Deus te abençoe, que nós possamos ser que nem José, igual a José, ser fiel, nos colocar em lugar de honra mesmo, depositar a nossa fé no Senhor. Porque o Senhor, por mais que aconteceu tudo aquilo com ele, ele não esqueceu de Deus. Ele clamava ao Senhor Jesus. Ele clamava ao Senhor Deus, na verdade. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pela tua verdade, Senhor Jesus, a tua verdade que nos fortalece, que nos sustenta, Pai. Que nós possamos ser fiel a Ti. E vencer contigo, Senhor Jesus, é vencer, independente do sim ou do não. É depositar nossa fé, colocar os nossos sonhos, os nossos caminhos diante do teu altar. Isso é vencer contigo, Senhor. Então que o Senhor venha nos fortalecer, que nós possamos, ó Pai amado, ser fiel, Pai amado, que nós possamos te honrar e te contemplar. E desde já nós choramos e te agradecemos pelo poder do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém?
Que Deus abençoe, que você receba a bênção final. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos. Amém.